Oi, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa segunda etapa do nosso curso. O nosso curso é centrado na avaliação externa, por isso que a gente vai falar das etapas de uma avaliação externa. Às vezes a gente só recebe aquela avaliação ali e a gente acha que a coisa é bem pequena. Mas, na verdade, pessoal, pensam que deve ser avaliar 7 milhões de sujeitos, centenas de milhares de sujeitos, como é o caso, por exemplo, das avaliações nacionais aí, como o SAEB. Gente, isso dá um trabalho gigante. Então, por conta disso, existe toda uma montagem, uma estruturação para que a avaliação chegue ali até o momento final e a gente vai descrever quais são essas etapas. Na verdade, são 5 etapas. Primeira etapa, qual é? Determinar a população que vai ser avaliada. Ora, eu vou avaliar o quê? O 5º ano? É língua portuguesa? É matemática? É o 9º ano? É a 3ª série do ensino médio? Eu vou avaliar um curso de graduação em matemática? Um curso de graduação em filosofia? Ponto, determina essa população. Depois que determina essa população, segunda etapa de uma avaliação externa consiste em elaborar uma matriz de referência que atenda às habilidades que serão avaliadas para aquele público-alvo. Então, se elabora uma matriz de referência. Com essa matriz de referência elaborada, se faz a construção das questões, dos itens que vão compor esse teste. Esse processo ele é altamente pedagógico. Não dá para ser realizado sem a participação de inúmeros professores. E aí eu pergunto para você, já participou de algum processo de elaboração de matriz? Já participou de algum processo de elaboração de itens? Já participou de processo de pré-testagem de itens? Beleza. Tudo isso está nesse momento, nessa segunda etapa da avaliação. Depois que esses itens foram pré-testados, porque eles vão a teste anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo módulo, quando falarmos de teoria de resposta ao item. Depois disso, galera, se liga que a terceira etapa é a montagem desses cadernos. Peraí, Luzia, tu tá dizendo que ainda tem que se preocupar em como é que vai montar esse caderno? Exatamente. E vou dizer mais, eu vou dizer que um item não ocupa aquele lugar que ele está aleatoriamente. Cada item, ele é colocado, gente, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça essa montagem. Ele é colocado naquele lugar porque ele vai medir melhor naquele local. Luzia, tudo isso, tudo isso. Inclusive, tem vários estudos sobre isso, sobre posição dos itens. Adoro. Quem tiver interesse de discutir um pouco sobre posicionamento dos itens, por que esse item tem que estar nesse local, por que o outro tem que estar naquele outro local, é comigo mesmo. E eu tenho certeza que você, professor, já faz isso na sua sala de aula, na sua escola, mesmo sem perceber. Como é que tu monta a tua prova? Tu pega questão aleatória e sai montando, é assim? Geralmente a gente não faz isso. Geralmente a gente diz assim, vou começar com essa, vou fazer essa. Lá no final eu vou fazer um desafio. Será que essa é a estrutura mais interessante, Luzia? Não sei. Depende muito de alguns outros fatores aí. A gente pode discutir sobre isso conforme eu já falei. Mas o fato é que essa terceira etapa da avaliação é a etapa que se preocupa com essa montagem, tá bom? Do teste, dos questionários que porventura tenha. A quarta etapa, só a quarta etapa é onde acontece a aplicação dos instrumentos, é quando você de fato vê lá os seus instrumentos. E a quinta etapa é a análise. Esses instrumentos retornam e são analisados aí com modelos estatísticos e matemáticos robustos. Os mais comuns são a TCT, Teoria Clássica do Teste, e a Teoria de Resposta ao Item, que serão objetos de estudo desse curso nos próximos módulos. E a gente vai falar sobre isso, mas aqui a ideia é só apresentar essas 5 etapas da avaliação externa, beleza? Mas, dentre essas etapas, eu citei 2 muito importantes para o professor, que é a etapa número 2, onde há a criação da matriz de referência. Luzia, eu sempre escuto esse termo, matriz. A galera reduziu até o termo agora, a galera nem fala mais matriz de referência, fala só matriz e pronto, e tá valendo. O que é uma matriz de referência? Gente, quando a matriz passa pelo processo de construção,
se colocam ali os objetivos que são passíveis de ser avaliados e que são mais importantes para ser avaliado nesse momento, né? Que o grupo que fez essa elaboração, os considera mais importantes, mais interessantes ser avaliado nesse momento. Isso gera inúmeras críticas. Por isso que às vezes você olha para uma matriz e diz assim, opa, cadê isso? Tiraram isso da matemática. Não tiraram. Na matriz não tá. Mas a matriz, ela é só um recorte, gente, da matriz curricular. A matriz ela é menor do que a matriz curricular. Então, assim, um erro muito comum que as escolas cometem, de um modo geral, é fazer o seu planejamento baseado na matriz de referência de um determinado exame. Não dá, porque ela é um recorte de habilidades passíveis de ser avaliadas, porque nem todas são passíveis de ser avaliadas. A gente precisa levar isso em consideração. Então, se liga. Já assisti os módulos... Se liga, espírito gago, sai, por favor. Já assisti os módulos anteriores e agora vou relembrar algumas coisas, tá? Lembra dos objetivos educacionais que o Tyler definiu lá na frente, na segunda geração? A matriz de referência é um recorte desses objetivos, é um recorte desse currículo. E para eu avaliar com qualidade, eu tenho que, da matriz, gerar os itens que vão compor o teste. Então, a matriz dá origem aos itens. Por isso, às vezes, também eu vejo uma confusão, o professor que quer começar a trabalhar com elaboração de itens, ele chega para mim e diz assim, Luzia, eu fiz um item, vamos ver em qual habilidade da matriz ele está? Tudo errado, porque é a habilidade que define o item e não o contrário, beleza? Se liga nisso. Outra coisa importante que a gente vê é que esse item ele é elaborado com um padrão de qualidade técnico, pedagógico, que a gente convida vocês inclusive a conhecer, porque vai mudar a prática de vocês, mas são cenas dos próximos capítulos, ok? E esses itens, eles compõem lá o que a gente chama de teste psicométrico, que consiste naquele papel ou no digital, se for o caso, como a gente está vendo agora, a gente migrando forte para esse cenário digital, eles compõem o que a gente chama de testes psicométricos, ok? São os itens que irão compor. Esses testes, gente, eles são elaborados considerando a posição de cada item e considerando que itens podem compor o teste. Detalhe, quando a gente fala de avaliação em larga escala, externa em larga escala, especial, a gente precisa ter cuidado como vai alocar esses itens de modo a dar conta de toda a matriz de referência e conseguir sair com uma análise de dados precisa. Por isso, muitos exames, muitos processos avaliativos usam o que a gente chama aí de BIB, B-I-B, que significa blocos incompletos balanceados. Então, existem... Luzia, peraí, eu estou entendendo mais ou menos que quando chega, às vezes, a avaliação externa na minha escola, tem lá 4, 5 cadernos de teste diferentes. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, professor. Na verdade, se monta um bloco comum e os outros blocos são blocos que são balanceados de acordo com a matriz de referência e com a análise estatística que definiu junto com os especialistas. O professor está em todas as etapas, inclusive nessa, viu, gente, da montagem do teste, muito fortemente. E se define como é que tem que ser feito, quais são os modelos desses cadernos tão diferentes, ok? Isso é o que nós tínhamos para trazer aqui. No nosso texto que está escrito tem muito mais coisa, e se você porventura quiser reproduzir isso para um grupo de professores, nós também temos os slides lá e você pode usá-los à vontade, tá? Um abraço a todos e até o nosso próximo módulo. Não perca, porque tem muita coisa boa vindo por aí.